Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afaste de mim o opróbrio, que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, por tua justiça. Amém. Que esse seja o nosso desejo, que essas palavras estejam em nossa boca, em nossa mente, em nossa alma e em nosso espírito. Amém? Essa foi a nossa oração, suplicando a Deus para que Ele nos guie na Tua Palavra. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Nesse capítulo 8, a igreja, ela foi semeada por Deus, apesar da perseguição em Jerusalém, mas ela foi espalhada e semeada nas regiões da Judéia e de Samaria, depois da perseguição de Estevão, e muitas pessoas começaram a pregar o Evangelho, irmãos e irmãs. E o texto começa a dar destaque para Felipe, que desce a Samaria, anuncia a palavra de Deus, anuncia o Evangelho, anuncia Cristo, e multidões ouvem esta palavra, recebem como palavra de Deus, veem de maneira clara o poder de Deus operando por meio do Evangelho. Muitos em Samaria são batizados, se rende a Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo, e vimos na semana passada que, apesar de todos esses feitos, esse crescimento da igreja de maneira saudável, Satanás ainda tem as suas estratégias de semear falsos mestres, homens, como apareceu na passagem a partir do verso 9, um tal de Simão, o mágico, que iludia o povo de Samaria. Ele também recebeu o Evangelho, foi batizado, caminhou com Felipe, mas seu coração não foi verdadeiramente tomado pelo Senhor. Pedro chama ele ao arrependimento e ele, de fato, ele não se converte. E eles continuam anunciando a palavra de Deus, evangelizando, apesar desses problemas que às vezes aparecem, eles continuaram a pregar. E Felipe aparece em cena novamente, no verso 26. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, verso 26, diz assim: Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse caminho se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, que é a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Ele estava de volta e
assentando no seu carro ou na sua carruagem, ele vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Felipe: aproxima-te deste carro ou dessa carruagem e acompanha-o. Correndo, Felipe ouviu ler o profeta Isaías e ele perguntou: compreendes o que ele está lendo? Ele respondeu: como eu poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo ou alegria. Mas Felipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém. Amém. Até aqui, meus irmãos. Nós iremos meditar nessa noite sobre o poder do Espírito Santo na direção e na transformação de vidas. Essa passagem deixa muito claro o poder do Espírito Santo direcionando Felipe, mas também o eunuco, guiando esses dois personagens ao encontro com Cristo. Felipe, buscando ser fiel a proclamar o Evangelho, a um lugar um tanto estranho, da qual o anjo disse para ele ir para um lugar deserto. Mas ele foi. E o eunuco, um encontro de, ao compreender a Escritura, se render a Cristo, se converter, pedir o batismo e ter uma vida totalmente transformada. O poder do Espírito Santo na direção e na transformação de vidas. Então é isso que essa passagem narra. Não é apenas um encontro histórico, mas um encontro orquestrado pelo Espírito Santo com o propósito claro de levar o Evangelho a uma alma faminta. Mas como eu disse, essa história não destaca apenas o poder do Espírito Santo em converter alguém, em levar a mensagem àquele que está perdido, mas também a passagem deixa clara sobre o poder do Espírito Santo em conduzir os servos à fidelidade para proclamar o Evangelho. Portanto, há muitas lições preciosas sobre a sensibilidade à voz de Deus que precisamos ter. Também sobre o poder transformador das Escrituras. Ela anuncia Cristo. Ela é o caminho para se chegar a Cristo. E também a importância da obediência no cumprimento da missão de Cristo. Tanto daquele que prega, quanto daquele que se entrega a Cristo
pela mensagem do Evangelho. Uma primeira reflexão que eu queria trazer aos irmãos é sobre a direção do Espírito Santo, que aparece claro nessa passagem. Diz aí no verso 26 que o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E esse caminho se acha deserto. E diz o texto que ele se levantou e foi. O anjo se revelou a ele de maneira sobrenatural e disse a ele, trouxe uma palavra do Pai, trouxe uma palavra de direção. É assim que o texto começa, com uma ordem bem específica para Filipe. Vai para o sul, para o caminho que vai para Jerusalém, ou de Jerusalém a Gaza, e esse lugar é deserto. Um lugar deserto. Um lugar improvável. Mas por que eu vou fazer lá? Eu sou chamado a pregar o Evangelho. Filipe, até então, capítulo 8, ele é chamado a pregar o Evangelho. Mas ele entende que Deus está chamando ele para ir para o deserto. Improvável. Quem esperaria encontrar alguém para ouvir a mensagem do Evangelho no deserto? No entanto, Filipe obedece sem questionar. Isso é um princípio de fé. Filipe é esse homem cheio do Espírito Santo, testemunha, lá no capítulo 1 de Atos, vós sereis minhas testemunhas, vocês serão revestidos de poder, vocês serão tomados do Espírito Santo, vocês terão coragem de confessar e anunciar o Evangelho, vocês viverão pela fé. E viver pela fé é obedecer. Hoje falamos um pouquinho sobre isso pela manhã, que a adoração que nos conduz a quebrantamento, a confissão de pecados, ela é para a obediência. Não existe fé, vida no Espírito, sem disposição para obedecer. Mas antes, tem que ter disposição para ouvir. Ouvir o que Deus fala. Ouvir o mensageiro, o anjo, alguém dizendo, de forma clara, a vontade de Deus. Mas a partir daquilo que se ouve, obedece. Mesmo que aquilo, circunstancialmente, parece algo ineficaz. Porque o anjo disse para ele, vai para o meio do deserto. Não vai para um culto religioso, não vai para a sinagoga, vai ter um culto bom lá para você. Não, o anjo não falou isso. Vai para o deserto. E Filipe obedece sem questionar. Hashtag partiu, diz os jovenzinhos aí, Obedece. E partiu mesmo, ele teve que descer. Mas é precisamente nesse local improvável que o plano de Deus começa a se desenrolar por alguém que ouviu a voz de Deus e obedeceu prontamente. Esse alguém ainda é Filipe. É aí que a história começa. Alguém que ouviu primeiro, obedeceu e foi. E logo depois, mais à frente, nós vemos o Espírito Santo guiando Filipe, dizendo para ele se aproximar da carruagem lá do eunuco, do etíope, no verso 29. Então disse o Espírito a Filipe, e aqui não é mais um anjo, é o Espírito. Aproxima-te a este carro e acompanhe-o. É como se o Espírito Santo estivesse conduzindo não mais um lugar, mas a alguém. Isso é mais profundo. Porque aí a gente vê sentido nesses lugares que Deus nos conduz. Quando há alguém para amar, para compartilhar a fé, o amor de Deus. E esse homem etíope, um oficial, como diz o texto, de alto escalão da rainha da Etiópia, ele estava lendo o texto de Isaías, mas ele não compreendia o seu significado.
O verso 27 e 28 fala um pouco dele. Um eunuco, um grande oficial de Candace, rainha dos etíopes. Candace não era o nome dessa rainha, mas era um título que essa rainha dos etíopes recebia. E ele era alguém que era superintendente de todo o tesouro, alguém que administrava toda a riqueza dessa rainha, alguém de confiança. E ele estava vindo de Jerusalém em adoração ao Senhor. Ele estava de volta, assentado em sua carruagem, lendo o texto de Isaías. E Deus chama Felipe para pregar o evangelho para esse homem. Aqui não é mais alguém endemoniado, um pobre, um desgarrado. Aqui o evangelho chega para alguém da alta classe, alguém de alta cultura, de alto conhecimento de filosofia, astronomia e até de teologia. Alguém que sabia ler, sabia apreciar uma boa literatura. Não era comum as pessoas terem Bíblia naquela época, escritos do Antigo Testamento. E esse homem, por essas idas e vindas, e por ser alguém de alta classe, alguém fino, conseguia ter acesso a essas escrituras e a ler. Isso é precioso demais, porque Lucas está mostrando para a gente que o Evangelho ele é poderoso para salvar e transformar a vida de pessoas assim. Alto representante da realeza, o superintendente da rainha da Etiópia, mas alguém de coração quebrantado, alguém que tem sede e fome da verdade, alguém que foi para adorar a Deus de Jerusalém, ou adorar a Deus em Jerusalém, ao Deus dos judeus, embora tivesse pouco conhecimento disso. Alguém que aparece em nossos caminhos, que às vezes a gente acha que não precisa de Deus, mas o Espírito Santo conduziu Felipe a esse lugar, a esse encontro. O Espírito disse a Felipe: aproxima-te. Eu imagino que Felipe foi correndo. A carruagem tem um ritmo aí, vamos pensar, de 15 a 20 km por hora. Tem que dar uma corridinha. Ei, você entende o que você está lendo? Como que eu vou entender? Não tem ninguém para me explicar? Não, eu te explico, para aí o carro. Eu imagino a cena desse jeito, um tanto inusitada. Mas a sensibilidade de Felipe, a direção do Espírito Santo, o levou a um encontro divinamente orquestrado que resultou na salvação desse homem. Alguém sensível à voz do Espírito. Esse era Felipe. O Espírito Santo falou com ele, disse o Espírito Santo de maneira direta: vai ali, vai naquele lugar, fale com esta pessoa. Sensibilidade, como precisamos disso? Paulo ora para que sejamos sensíveis a isso em Efésios, para que tenhamos esse coração, essa audição apurada, esses olhos espirituais. Como precisamos ser sensíveis, e não apenas sensíveis em ouvir a voz do Espírito, mas depois de ouvir, como nós precisamos ser fiéis à voz do Espírito. Porque uma coisa é ouvir, e às vezes você ouve e você não dá trela, você finge que não é com você. O Espírito Santo falou: vai ali para essa pessoa, vai amá-la, fala do amor de Deus. E às vezes você não estava preparado, estava fraco, não orou, e você deixa passar. Não é apenas ouvir, mas ouvir e ser fiel. É isso que faz diferença em nossas vidas. É isso que a igreja mais precisa. Por isso que Jesus Cristo entregou a ela o Espírito Santo, para sermos suas testemunhas aqui na terra. Isso está em ouvir a voz do Espírito, em ser fiel a esse Espírito. É Ele que nos guia. Como vimos hoje, lendo Romanos 8, os filhos de Deus são guiados por esse Espírito. É Ele que nos comunica o caminho que devemos seguir. Então Felipe, sendo sensível à voz do Espírito,
Ele não estava perdido, mesmo em meio ao deserto, ele foi conduzido ao propósito. Porque ouviu, porque creu e prontamente obedeceu, não estava perdido. Alguém perdido é alguém que não ouve a voz do Espírito. Alguém perdido é alguém que até ouve, mas não obedece à voz do Espírito. Não sabe para onde vai. Corre atrás do vento. Alguém guiado pelo Espírito Santo de Deus, descansa. Depois que ouve e obedece, descansa, que o propósito vai se cumprir. O propósito para testemunhar Cristo, para pregar o Evangelho, para tornar o nome de Deus conhecido, vai se cumprir. Felipe prontamente obedeceu e foi. Mesmo para o deserto, estava seguro e consciente de que sua vida tinha sentido e propósito. Essa é a jornada da vida cristã. Ouvir a voz do Espírito, ser guiado por essa voz. Sobretudo para obedecer. Mesmo que isso não faça sentido. Vá para o deserto. Eu vou. Quem diria que iria encontrar um etíope, né? Deus disse, para ir. E como igreja a gente deve cultivar a sensibilidade à voz do Espírito Santo, através daquilo que estamos falando já há muito tempo, e ainda iremos trabalhar bastante sobre isso, porque nós dependemos disso. Através da oração, da meditação na palavra, através de uma adoração radicalmente humilde. É assim que a gente se atenta às suas direções. Para isso é necessário dedicar tempo para ouvir o Senhor. Para isso é necessário um tempo de silêncio e deixar Deus falar. Por isso que o anjo fala, vai para o deserto. Deserto é tempo de silêncio. É tempo para ouvir o Espírito Santo, como Jesus. Sempre em momentos que ele tinha que tomar uma decisão difícil, ele se retirava para orar em algum lugar deserto, para ouvir e discernir o que o Espírito Santo estava comunicando a ele, segundo a vontade do Pai. E em cima disso, ele decidia os seus caminhos. Portanto, essa passagem, inicialmente, ensina que a obediência imediata à voz de Deus pode nos conduzir a oportunidades únicas de testemunhar e servir, impactando vidas de maneira que jamais imaginamos. Como eu disse, quem imaginou que essa história teria esse final? Quem imaginou que depois dessa história, Etiópia seria evangelizada por esse homem que foi levar o evangelho à Etiópia? E até hoje a Etiópia é cristã. E sempre honrou, né? Desde o Antigo Testamento, o Deus de Israel. Quem diria, né? Quem diria que Felipe, no meio do deserto, ia semear o evangelho à Etiópia a partir desse homem tão influente da Etiópia? Quem diria? Então a passagem ela tem essa riqueza de ensinar para a gente que quando a gente obedece à voz de Deus, de maneira imediata, ouvir essa voz nos conduzirá à oportunidade única de testemunhar e servir a Deus de maneira impactante, aonde jamais imaginaríamos testemunhar. Um segundo ponto de reflexão que eu queria trazer aos irmãos é o poder transformador da palavra. A partir do verso 30, a gente vê que Felipe estava ouvindo, ele lendo a palavra de Deus no texto de Isaías, e ele pergunta, né? Você entende o que você está lendo? E ele especificamente estava lendo Isaías 53, no verso 7 a 8, que aparece aí no verso 32 da nossa passagem. E essa passagem descreve o sofrimento do servo do Senhor, e sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. Diz a passagem que ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra
a sua vida tirada. Essa passagem, ela descreve o sofrimento de Cristo e a morte de Cristo Jesus em sacrifício. E o eunuco, que é um homem estudioso, devoto, estava buscando a verdade, mas ele não tinha alguém para guiá-lo. Ele estava confuso em relação ao significado do texto. Esse texto está relacionado ao profeta ou ele está falando de alguém mais? E quando Felipe, cheio do Espírito Santo, explica que essa passagem se refere a Jesus, o Messias, o véu da incompreensão é removido e a palavra de Deus se torna viva e eficaz, penetra no profundo do seu coração, trazendo a ele revelação e convicção daquilo que é a verdade de Deus. Felipe explicou no verso 35, começando a partir desta passagem das Escrituras, anunciando-lhe Jesus e seguindo caminho afora, continuou a pregar e a ensinar, e depois houve ali a cena do batismo. Mas essa passagem demonstra que as Escrituras, quando devidamente compreendida, ela tem o poder de transformar o coração humano e conduzi-lo à salvação. Nós cremos nisso. Mas qual é a mensagem das Escrituras? O que é a palavra de Deus para nós como cristãos? Há uma palavra nas Escrituras, há um evangelho, há a mensagem de Cristo. E é sobre isso que fala as Escrituras. E é sobre isso que Felipe anunciou para esse eunuco. A partir de Isaías, ele não trouxe apenas uma visão judaica do texto, uma visão etimológica das palavras. Não. A palavra de Deus é anunciar Cristo. E a partir desse texto de Isaías, ele começou a anunciar Cristo. São elas que testificam de mim. A partir dessa passagem, diz o verso 35, anunciou-lhe a Jesus. É o que Paulo fala sobre as Escrituras, no capítulo 3, verso 15 de 2 Timóteo. Ele falando para Timóteo, dizendo: ô Timóteo, desde pequeno, desde a infância, você sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus. Você sabe as sagradas letras, mas você não sabe apenas a letra, você não só estuda as histórias de Abraão, de Moisés, de Davi, não, você sabe o sentido dela. Você sabe qual é a linha condutora de toda essa história. Você sabe qual é a mensagem central. Você sabe que todas as sagradas letras servem para o único propósito de conduzir a fé em Jesus. Elas testificam de Cristo. Essa era a mensagem de Felipe, dos apóstolos. Eles anunciavam Cristo a partir do Antigo Testamento. Então não é qualquer letra. Não adianta você pregar para alguém o Antigo Testamento, falar que você pode vencer os seus gigantes com a história de Davi. Se você não citar Cristo, se essa história não serve para conduzir a Cristo, não houve pregação da palavra de Deus. Pode haver um estudo escriturístico daquele texto no seu contexto histórico, literário e linguístico, mas se não for uma convicção clara a respeito da revelação que é Cristo Jesus para os ouvintes, não houve manifestação da palavra de Deus. Para nós cristãos, isso é bem claro. Cristo é a palavra. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, obviamente, não é um desprezo pelo texto, mas é para reforçar o sentido do texto. O texto anuncia Cristo. Felipe, cheio do Espírito Santo, abria a palavra
para anunciar Cristo a partir de Isaías. Então a gente precisa crer nisso. Crer no poder da palavra. Crer no poder desse anúncio do Evangelho de Cristo Jesus, como uma semente, quando plantada em solo fértil, de um coração disposto, pode germinar, pode produzir frutos abundantes, pode gerar transformação. A gente tem que ter convicção disso e pregar com clareza, com verdade, com coragem, Cristo. Confessar Jesus nas Sagradas Letras. Mas, no entanto, sem a devida compreensão, essa palavra pode permanecer inerte e improdutiva. E Felipe, como um agricultor espiritual, ele ajudou o eunuco a compreender e a aplicar a palavra, permitindo que ela germinasse e crescesse em sua vida, anunciando Jesus. Ele explica, ele compreende e ele se rende à palavra pela explicação de Felipe. A gente precisa entender isso, porque isso é papel da igreja. Como testemunha, a igreja tem o dever de guiar outros à compreensão da palavra de Deus, que é Cristo. Conduzir pessoas a Cristo, trazer revelação de Cristo, até mesmo porque a igreja é o corpo de Cristo, o nosso viver é Cristo. Nós vivemos para isso, somos a comunidade da palavra. Estamos em Cristo, vivemos para Cristo, batizados em Cristo, compartilhamos o pão de Cristo, tudo está em Cristo e tudo é para Cristo. E a pregação que liberta o pecador dos seus pecados, que tira a escama dos olhos e conduz à luz, é a pregação de Cristo. Então devemos reconhecer que a palavra de Deus, que é viva e eficaz e penetrante, ela é suficiente para trazer compreensão dos mistérios de Deus, outrora oculto, e a nós pelo Evangelho foi revelado. Nós devemos crer nisso e nós devemos pregar isso. Devemos compreender que ela deve ser comunicada nesse ambiente aqui de Filipe, nesse ambiente de disposição, de quem ensina e de quem quer aprender. Esse talvez seja o maior desafio a nós como igreja. Encontrar um lugar de quem está disposto a ensinar e quem está disposto a aprender. Porque é nesse lugar que a palavra de Deus trabalha de maneira viva, eficaz, penetrante e de maneira transformadora. Com certeza, muitos precisam de orientação para compreendê-la. Sim, temos a responsabilidade de ensinar as Escrituras com clareza, com profundidade, ajudando que outros conheçam mais e mais a Cristo. Agindo desse modo, nós permitimos que o poder transformador da palavra opere em nossas vidas, trazendo salvação, renovo e edificação. Mas a gente tem que cultivar esse ambiente, que é um ambiente de humildade, de quem se dispõe para ensinar, porque isso requer servir, estudo, dedicação, passar horas a fio estudando e conhecendo cada vez mais o Senhor, que é revelado nas Escrituras, para testemunhar com fidelidade e poder aqueles da quais Deus nos deu para testemunhar. Requer humildade, requer adoração, requer dedicação, requer oração. Senhor, ilumina os meus olhos, a minha mente, para que eu conheça cada vez mais Cristo e ensine aqueles que o Senhor me deu para o testemunho de Cristo. Sim, é um ambiente de humildade, aquele que ensina, porque ele tem que ensinar com coração de servo, a corações que muitas vezes são ignorantes e escravos de seus pecados, mas tem que pregar, porque é a pregação do Evangelho que liberta
esses que estão sonolentos em relação aos seus pecados, escravos de sua soberba, e não ver o valor que há em Cristo Jesus para se render a Ele. Requer humildade para fazer isso com perseverança e fidelidade. Mas também o ambiente tem que ser um ambiente de humildade àqueles que recebem, porque para aprender requer humildade, requer dedicação, requer esforço, concentração, requer reverberação. Nesse ambiente é o ambiente que Deus quer para a sua igreja testemunhar o Evangelho de Cristo, não apenas a 4 paredes, mas em todo lugar. Ambiente de quem se dispõe à humildade para pregar, mas também o ambiente de quem se dispõe para ouvir, aprender e se converter. É assim que funciona. É assim que Deus trabalha, pelo poder dele, à medida que a gente vai se dispondo, como Felipe desde o início da mensagem. Você sabe anunciar Cristo? Você anuncia Cristo ao lado de alguém? Com quem você está caminhando por esse caminho? Por essa estrada? Correndo com essa pessoa que está com sede e fome da palavra, mas não entende nada? Com quem você está caminhando? De maneira humilde, porque você vai ter que rebaixar para explicar. Assim como a gente se rebaixa para uma criança, para falar de forma bem básica quem é Deus, quem é Cristo, o que é o Evangelho. A quem você está anunciando Cristo? Você sabe anunciar a Cristo? Como Felipe. Lembra? Os apóstolos, eles disseram, nós vamos nos dedicar à pregação e à oração. Vamos separar aqui alguns homens para resolver o problema da comida e da bebida. Aí o Espírito Santo levanta Estevão e levanta Felipe para pregar o Evangelho. Você sabe anunciar essa passagem para alguém? Se alguém perguntar para você aqui o que está no verso 32 e 33, o que está dizendo isso? De quem está falando? Você sabe explicar isso para alguém? Portanto, somos chamados a aprender a pregar a Cristo ao lado de alguém. Esse é o nosso chamado. Ao lado. Isso nos desafia a sermos profundos no conhecimento das Escrituras. Não sermos levianos, pobres no estudo, que só fica dependente de mensagens positivistas, dos melhores pregadores da internet. Não. Devemos ser profundos. Não devemos nos contentar com interpretações superficiais, robóticas, da qual nós estamos repetindo há anos e anos e anos, sem profundidade de quem conhece e experimenta a verdade de Deus. Devemos buscar a plenitude da verdade que Deus quer revelar nesse ambiente de ensino e formação, porque a igreja é esse ambiente de ensino e formação. E a missão da igreja é ensinar e formar pessoas a serem discípulos de Jesus, nesse ambiente humilde de ensino e aprendizado sobre Cristo. Então essa matéria sobre Cristo, todo cristão deve estar bem resolvido, deve ser rico em conhecimento, deve ser algo que flui de maneira natural, como o ar que nós respiramos, porque dizemos e cantamos que Cristo é a nossa vida, que Ele é a água, que Ele é o pão, ou seja, Ele é a essência. Então isso deve surgir de um coração que é cheio de Cristo, e a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. A gente tem que se dedicar a Cristo e a conhecer a Cristo. Essa é a mensagem dos apóstolos. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e o ensino dos apóstolos é Cristo Jesus. É isso que Estevão
e Felipe pregavam. Você sabe pregar o evangelho como Estevão? Você viu que Estevão era o homem da palavra? Um capítulo gigantesco sobre a pregação do evangelho. Você sabe explicar essa passagem de maneira muito especial? Me chama, primeiramente, a compartilhar a simplicidade de Cristo nesse 1 a 1. Seja com uma criança, com um filho, com um neto, com alguém de casa, com alguém que está com sede e fome de Deus, mas não entende nada. Você vai ter que se humilhar, se prostrar e se dispor. Porque senão você está apagando o Espírito, sufocando o Espírito. E a consequência disso é desastrosa. É viver segundo a carne. Foi isso que Felipe fez. E um terceiro e último ponto para a nossa reflexão sobre esse poder do Espírito Santo na direção, na transformação de vidas, né? A gente vê a obediência que leva à transformação. E a obediência aqui de ambos, de Felipe e de eunuco. No verso 36 em diante. Espera aí que eu fui lá para trás. Isso. Eles foram caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água. O eunuco disse: eis aqui a água, quem impede eu de ser batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crê de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Então, após ouvir a pregação de Felipe, compreender a mensagem do Evangelho, o eunuco expressa o seu desejo de ser batizado. Eis aí, o que impede eu de ser batizado? Disposição. A gente vê primeiro a disposição de Felipe em pregar, ou seja, obediência. E aqui a disposição do eunuco em querer o batismo. Essa pergunta, ela revela um coração disposto a obedecer aquilo que acabou de ouvir. O batismo na teologia cristã é um ato de fé e de obediência a Cristo. O batismo é o símbolo da nossa comunhão com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Pelo batismo confessamos nossa união de natureza com Ele pela fé. Confessamos que estamos unidos a Ele, que cremos na remissão dos pecados, e por isso confessamos uma vida entregue a Deus, através de Cristo Jesus, para viver e andar em novidade de vida, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo, segundo a nova vida que Ele oferece. E quem pode ser batizado? Aqueles que realmente confessam arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, em nenhum outro. Felipe disse: é lícito se crer de todo o coração, de toda a entrega. E ele responde: eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, ou o Filho de Deus. É aquela confissão que Pedro recebe, iluminado por Deus, em Mateus 16, depois de Jesus perguntar: o que dizes que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E esse eunuco, cheio do Espírito Santo, confessa: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio que Ele é o Cristo, o Salvador e Senhor, mas eu creio também que Ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado. Eu creio plenamente, eu me entrego a isso. E Felipe prontamente atende a esse pedido. Ele é batizado, confessando assim, de maneira visível, sua entrega de vida a Jesus Cristo. E esse ato de obediência foi um ato crucial na sua transformação espiritual.
E imediatamente após o batismo, diz o texto, Felipe, de maneira sobrenatural, é arrebatado pelo Espírito Santo. Mas o eunuco continua seu caminho. Diz o verso 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, né? Algo sobrenatural, um homem cheio do Espírito Santo. Mas não o vendo, eunuco, não o vendo mais. E este, no caso, o eunuco, foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, cheio de alegria. Ele continua o seu caminho, cheio de alegria, porque recebeu o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Ele recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele conheceu a palavra, ele conheceu as Escrituras, ele conheceu a parte central daquele texto da qual ele estava estudando, mas não estava entendendo. Ele conheceu o seu Senhor, ele conheceu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele conheceu o anúncio da mensagem que há remissão dos pecados pelo sangue de Cristo. Ele conheceu a nova vida que Cristo oferece para aqueles que se rendem e confessam a fé, a entrega por meio do seu batismo. Ele logo se prontificou, creu, se dispôs a ir a esse batismo, a pedir o seu batismo, e se alegrou com isso, se regozijou, porque essa vida foi cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. E é isso que causa o Evangelho na vida de alguém que verdadeiramente se converte a Cristo. Evidência clara da obra transformadora que Deus realiza na vida de alguém é júbilo, alegria. Antes é obediência, é disposição para obedecer. Considere um escultor que trabalha em um bloco de mármore bruto. Cada golpe de cinzel, cada corte e polimento é parte de um processo intencional que transforma algo sem forma em uma obra-prima. O escultor, ele sabe que cada ação é necessária para revelar a beleza oculta no interior do mármore, da qual está também em seu interior. E da mesma forma, a obediência à palavra de Deus, por mais simples ou desafiadora que possa parecer, é o cinzel que Deus usa para esculpir nossa vida, transformando-nos à imagem de Cristo. À medida que a gente se dispõe a obedecer, à medida que a gente se dispõe a ouvir e a obedecer, porque isso aconteceu com Felipe, mas também aconteceu com o eunuco. A obediência à palavra de Deus é essencial para a transformação genuína da nossa igreja, das nossas vidas. Não basta apenas ouvir, não basta apenas entender o texto, uma interpretação. É necessário agir de acordo com o que aprendemos do Espírito Santo. Esse é o nosso chamado de fé como igreja. Obediência à voz do Espírito. O que o Espírito está falando, ensinando. Qual é a minha disposição em obedecer? E quando seguimos a direção dele, somos transformados, e por graça dele, que atua em nós, nos tornamos agentes de transformação na vida de muitos, que ele mesmo coloca em nosso caminho. Como eu disse, não foi só o eunuco que obedeceu, Felipe também obedeceu. Não espera a obediência de pessoas que não conhecem a Cristo, se você não está disposto a obedecer em anunciar Cristo com clareza, com beleza, com verdade e com amor. O resultado disso, alegria. Na vida do eunuco, alegria e testemunho, porque foi esse homem que levou o evangelho para a Etiópia. E na vida de Felipe, testemunho, força, renovo. O trabalho do Senhor é descanso para aqueles que são fiéis. A gente não descansa como quem folga. A gente descansa quando a gente serve.
A gente descansa quando a gente trabalha. A gente descansa quando a gente cumpre o propósito. Nisso está o nosso renovo, porque Felipe recebe esse renovo. O Espírito Santo arrebatou. No verso 40, ele foi levado lá para Azoto. E passando além, o que ele continuou a fazer? Ele continuou a evangelizar a todas as cidades até chegar a Cesareia. Continuou. Não cansou. Passou um tempo no deserto, correndo atrás de uma carruagem. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Alcançarão vigor de alma, coragem. A libertação desse erasmo, dessa preguiça tão demoníaca que tem assolado o povo de Deus, onde não há evidência de disposição para crer, para pregar, para orar, para ouvir, para testemunhar e para aprender. Como vemos, essa disposição tão transformadora na vida de Felipe e também na vida do eunuco. Essas duas coisas têm que andar juntas. Então, meus irmãos, concluindo, essa narrativa nos ensina sobre o papel vital do Espírito Santo na direção de nossas vidas. Precisamos ouvir sua voz, e ouvindo devemos nos dispor a obedecer. Estamos buscando aprender isso, irmãos. Todos os dias, esse tem sido o nosso empenho, esforço, aprendizado, direções, principalmente pela manhã. E a obediência à palavra de Deus é o caminho para a verdadeira transformação. Obediência é caminho de arrependimento, obediência é caminho de adoração, é caminho de testemunho, é caminho de temor a Deus. E como igreja devemos buscar estar sempre sensíveis à voz do Espírito Santo, mas também comprometidos em obedecer. E estar comprometido em obedecer aqui nessa passagem é se comprometer a ensinar sobre Cristo. É se comprometer a estudar sobre Cristo, ensinar sobre Cristo. E também disposição para querer aprender mais e mais, para que possa se render mais e mais a Ele. Que possamos, irmãos, ser uma igreja que tenha essa disposição que vemos em Filipe. Alguém que foi instrumento nas mãos de Deus para levar o Evangelho a todos os cantos. Alguém que saiu de Jerusalém, foi para a Judéia, foi em Samaria, foi para o deserto, foi para Azoto, pregando o Evangelho, cumprindo a missão, encontrando na pregação e na fidelidade descanso, renovo para a sua alma. Mas também devemos ser como o eunuco, prontos para obedecer, porque fé sem disposição para obedecer não é fé. Tem que obedecer, tem que experimentar a transformação, tem que pedir, tem que suplicar, tem que buscar aquilo que se deve fazer, tem que renovar os laços, tem que buscar a aliança, firmar a aliança com Cristo, de acordo com aquilo que Ele pede. E é isso que Deus tem para nós nessa noite. O poder do Espírito Santo na direção e na transformação de vidas. Somente pelo poder do Espírito Santo. E a gente só é conduzido por esse poder se houver disposição para ouvir e para se dispor a obedecer aquilo que ouvimos. Durante esses meses, anos talvez, qual tem sido o clamor do Espírito Santo em nossa comunidade? Qual tem sido sua direção? E qual tem sido a nossa disposição em ouvir e obedecer? Supliquemos isso a Deus, a essa graça, porque se não formos guiados pelo Espírito Santo de Deus, estamos sendo guiados pela nossa carne. E aquele que semeia na carne, colherá a corrupção. Mas os que semeiam no Espírito, colherão frutos de vida eterna, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Nos colocar à disposição de Deus para responder bem essa palavra. Pai Santo, nós suplicamos pela direção do Teu Santo Espírito em nossas vidas, esse mesmo Espírito
anunciado na tua palavra, presente na vida de Felipe, na vida do eunuco. Cremos que ouvimos pela fé, quando nós nos dispomos à oração, quando nos dispomos à sua palavra. Cremos que nós ouvimos a sua voz, apesar de tanto ruído em nosso mundo, em nossa mente. Nos ajude a trilharmos esse caminho de obediência, que é o caminho da oração, para ouvirmos a tua voz e sermos guiados por ela. Nos ajuda a discernir os teus caminhos em nossas fraquezas, em nossas dúvidas e medos. Nos ajuda a seguir, Senhor, a condução clara da tua palavra em meio aos desafios que o Senhor tem colocado sobre nós, sobre nossa igreja. Dai-nos corações, mentes renovadas, sensíveis, prontos, dispostos para obedecer. Ensina-nos a valorizar a tua palavra, como vimos hoje, o poder que ela tem. Ela que é a verdade que liberta, ela que é a verdade que anuncia Cristo Jesus, e Cristo Jesus é a nossa vida. Vida que transforma, vida que liberta, vida que cura. Abre nossos olhos para que possamos ver essas maravilhas e conhecer o ministério de Cristo, sua verdade, e sermos testemunhas fiéis dele. Que sejamos, Senhor, esses bons aprendizes, essa igreja humilde que aprende de maneira fiel, humilde a tua palavra. E também clamamos, Senhor, pela graça da obediência. Não permita que sejamos apenas ouvintes da palavra e não praticantes. Faça-nos praticantes ativos dela. Atua em cada coração, em cada irmão aqui presente, que a gente possa viver à luz desse evangelho. Nos transforme, Senhor. A gente ora porque a gente confia no Senhor, em teu poder, em tua ação. Mesmo que em nós não há força, mesmo que às vezes as palavras nossas estejam distantes da nossa realidade, a gente ora segundo a tua palavra, porque a gente crê no poder da palavra e da oração segundo a tua vontade. Nos transforma de glória em glória a imagem do teu Filho, para que sejamos testemunhas fiéis, que reflitam o seu amor, sua verdade. Derrama sobre nós essa unção de ousadia para pregar o teu evangelho, anunciar os feitos de Cristo, anunciar com verdade, humildade, aqueles que tanto necessitam de luz, que têm sede de Cristo, mas não tem ninguém para ensinar. Ó Senhor, coloca essas pessoas em nosso caminho e nos desperta a sermos servos dessas pessoas, para iluminá-las ao conhecimento de Cristo Jesus. Que santo privilégio o Senhor nos deu de guiarmos outras pessoas aos teus caminhos. E guia as pessoas aqui, Santo Deus, em nosso meio, que como o eunuco está perdido, está com sede e fome do Senhor, sede e fome de Cristo, mas que às vezes não entende muita coisa. Guia, Senhor Deus, ao conhecimento central da fé, ao conhecimento de Cristo e da verdade de Cristo. E a partir de Cristo, Senhor, a partir de Cristo, essas pessoas possam conhecer tantas outras coisas da maravilha da tua palavra. Em Cristo Jesus, que isso se cumpra em nós. Nós oramos porque nós cremos no Senhor e no teu poder, capaz de restaurar e renovar as nossas vidas. Amém. Amém e amém. Glória a Deus.